Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos dar continuidade à equação do transporte, só que agora a gente vai trabalhar com a equação do transporte com decaimento, para a gente entender como algumas EDPs aparecem. A equação do transporte essencialmente é essa aqui, igual a zero, só que muitas vezes tem que adaptar a equação, né? E uma das adaptações, um dos modelos comuns, é esse aqui, que a gente diz que vai ter um certo decaimento com proporcionalidade da quantidade de matéria ou quantidade de informação que tem naquele momento. Então, vamos explicar o que está acontecendo aqui. Então, primeiramente, a gente está tendo, vamos pensar isso aqui como uma quantidade de massa, tá? Uma quantidade de matéria, e vamos supor que estamos tendo um deslocamento de constante igual a c. Pensa em um fluido, por exemplo, ou um óleo vazado, tudo que tem direito. Tá? Então, com o tempo, ou seja, no tempo igual a zero, eu tenho essa quantidade aqui de matéria, e no tempo igual a 1, ele vai ter um deslocamento, vamos dizer, de c unidades para a direita, só que não vai ter a mesma quantidade de matéria, vai diluir um pouco, vai ter uma perda de informação. Depende, se aqui está transportando informação, vai ter uma perda de informação ao longo do tempo. Ou se estiver transportando massa, vai ter perda de massa ao longo do tempo. Essa vai ser a ideia do decaimento. E no tempo igual a 2, deslocou um pouquinho mais para a direita, c unidades, com um decaimento ainda maior, ou seja, com uma quantidade de massa ou quantidade de matéria cada vez menor. Essa vai ser a grande ideia, essa que é a adaptação do modelo. E vamos só para ter uma inspiração, que nós temos esse IDO aqui de decaimento, ou decaimento radioativo, que é dada por exatamente isso aqui, y' igual a menos ky, em que a taxa de decaimento é proporcional à quantidade de matéria que tem naquele momento. No caso do decaimento radioativo, é a quantidade de material radioativo que tem naquele momento, a taxa de decaimento é proporcional a isso. E esse K aqui, vamos dizer, com as devidas adaptações, tem que botar um LN em algum lugar, mas isso aqui, esse K, ele, vamos dizer, modela a meia-vida do decaimento radioativo. Tá, então, basicamente, é isso que está acontecendo. Só está tendo decaimento, só que agora a gente está juntando ainda com transporte. Tá, então, vamos só fazer um exemplo. Que é dado por essa equação aqui, ó, o t mais 2ux igual a menos 1. Então, a gente já estudou essa equação na aula passada, em que era igual a zero. E quando era igual a zero, a gente olhava isso aqui como derivada direcional, tudo que tem direito, e com a derivada direcional nós tínhamos essas retas aqui como as curvas de níveis. Repara que o vetor diretor dela, ou seja, se a gente for considerar o vetor diretor da reta, esse vetor ele tem um número 2, 1. Tá? Que aqui era 1 e aqui seria o c. Então seria 2, 1. E você pode olhar que o 2, 1 é como se fosse a cada uma unidade que o t anda, o x anda 2 unidades. Então agora como que a gente, baseado nessas retas, que agora a gente vai chamar de curvas características, não mais curvas de níveis, porque temos esse número aqui, vamos dizer, não é igual a zero, lado direito. Então, baseado nisso, como que a gente acha a solução desse tipo de equação em que nós temos a configuração inicial? Então, como que a gente faz? Olha, primeiramente, nós fixamos um ponto aqui dentro. Então, fixando o ponto, deixa eu colocar um x0, t0 aqui. No x0, t0, a única informação que eu tenho sobre o u é quanto vale o u nesse ponto aqui. Só que eu tenho que achar esse ponto. Então, primeiramente, vamos parametrizar essa curva como feito na aula anterior. Então, eu vou parametrizar desse jeito. Eu botei uma seta aqui, mas a parametrização que eu vou usar é v de t igual a u. Agora vamos parametrizar a reta. A reta vai ser parametrizada da seguinte forma. x0 mais 2t. Opa, eu botei v de t, o t já está sendo usado. Então, se não pode usar o t, usamos o s. v de s é igual a u de x0 mais 2s e t0 mais s. E vamos derivar. Então, o que nós temos? Olha, v' de s
vai ser igual regra da cadeia, derivada em relação à primeira coordenada, vezes dx ds. E dx ds é 2. Mais a derivada em relação à segunda coordenada, vezes dt ds. Isso aqui é igual a 1. E isso aqui tudo, olha, é exatamente essa equação aqui. E isso aqui tudo é igual a menos v. Tá? Quem tiver em dúvida sobre esse U trocar pelo V, tudo que tem direito, é só colocar as coordenadas. Por exemplo, U de, sei lá, x0 mais 2s, assim vai. Tá? É só colocar, isso aí já foi feito em outra aula. Então, olha só, baseado nisso, a gente sabe resolver essa equação. A gente sabe que o V de S vai ser exatamente a posição inicial vezes exponencial de menos S. E quem é o V0? Bem, só para lembrar, o V0 é substituir o S por zero. É exatamente U de x0, y0, vezes exponencial de menos S. Acabou? Não, cadê o F aqui? Ainda não apareceu o F. Por quê? Porque eu ainda não usei em nenhum momento esse ponto aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que zerar esse denominador aqui, essa segunda coordenada. Ou seja, como que o S pode variar, eu tenho que fazer o S igual a menos T0. Então, repara, então, o que nós temos? U de x0, y0 vai ser igual a exponencial... eu vou passar isso aqui para o outro... Eu vou passar isso aqui para o outro lado. Tá quando eu digo para o outro lado, é lá no outro lado. Tá? E eu vou substituir o S por menos T0. Então, isso aqui vai ser igual a... deixa eu escrever mais um pedaço aqui. Isso aqui vai ser igual a exponencial de S vezes V de S. Isso aqui para todo S. E isso aqui é igual a exponencial de menos T0 vezes V de menos T0. Mas quem é o V de menos T0? Isso aqui é igual a exponencial de menos T0 vezes, agora vai dar U, U de x0 menos 2t0, 0. Tá? Então, eu substituo o S por menos T0 aqui. Mas quem é U de x0 menos 2t0, 0? Isso aqui é igual a exponencial de menos t, exponencial de menos t0, vezes f. Tá, então, olha o que está acontecendo. Ó. Eu vou substituir o x por x0 menos 2t0. Então, vai dar f de x0 menos 2t0. E isso acabou o problema. Ou seja, a gente achou o U de x0 em função do exponencial de menos t0 e o f. Em que, repara que agora nós temos essa função aqui, que é o meu deslocamento, só que, vamos dizer, está tendo um decaimento exponencial. Ou seja, é tanto a equação do transporte, o valor da equação do transporte, essa equação aqui é exatamente U de x0 menos 2t0. U de x0 menos 2t0 não. Essa equação aqui, o F é solução dessa aqui. Mas só que tem esse, vamos dizer, decaimento. Ou seja, a quantidade de matéria está reduzindo. É exatamente o modelo que a gente queria fazer. Tá, então, basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Repara que foi feito exatamente o mesmo procedimento, vamos dizer, de sempre, em comparação às outras aulas, só, claro, que a gente tem que fazer as adaptações, a EDO que vai aparecer quando a gente restringe a uma curva. Ou seja, quando restringe uma curva, ela está assumindo o parâmetro. Ao invés de estar trabalhando no plano todo, estamos dentro de uma curva. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Com o tempo, a gente vai fazendo mais... vai falar qual é a solução, qual é o método das características realmente, com toda a precisão necessária, tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.